aqui à toa. Você não veio aqui no culto de domingo, no dia dos pais, simplesmente para voltar para casa da mesma forma. Não foi assim. Eu quero contar um pouquinho sobre Wesley. Wesley saiu daqui com expectativas. Só que infelizmente ele levou uma rasteira do inimigo e ficou 7 anos fora da presença. Eu fui 7 anos instrumento de todas as minhas expectativas, de criar uma família, de ter um ministério, de ter uma vida saudável. Só que Deus, quando me tirou, Ele falou bem assim: antes de eu te tirar daí, eu tenho que te limpar. E começou a trajetória do meu ministério. Uma trajetória que não foi fácil. Uma trajetória que demonstrou todas as cicatrizes durante esses 7 anos. Graças a Deus, tenho a minha vida no altar, tenho o meu ministério, tenho a minha esposa, tenho a minha família. Pelo laudo médico eu não poderia ser pai. Pelo laudo médico eu seria estéril. Eu não teria capacidade alguma de um dia possível ser pai. Hoje é o primeiro dia dos pais que eu estou sendo pai. E é isso que Deus faz. Deus arranca tudo aquela mentira que Satanás colocou na sua vida. Agora levanta a tua mão para o céu e profetiza para você mesmo. Fala bem assim: hoje vai ser uma noite diferente. Todas as mentiras que Satanás alcançou através de mim vai ser desfeita hoje. Isaías capítulo 37. Meu Deus. Isaías capítulo 37, no verso 16. Amém? O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu tens feito o céu e a terra. Irmãos, em Isaías capítulo 37 vem narrar uma história de um rei e de um reinado. Um rei que durante toda a sua vida criou aquele histórico de destruição. Um rei que não tinha pudor algum em fazer mal. Um rei que não tinha misericórdia alguma entre os outros reinos. Um rei que onde ele entrava, ele deixava devastação, deixava destruição. Para onde ele passava, era tudo extinto, não tinha mais nada, a não ser fogo e destruição. Esse rei é o rei da Síria, é o rei Senaqueribe. Só que esse rei, ele tinha 3 estratégias que aonde ele entrava era eficaz. Esse rei, ele tinha uma estratégia e uma ousadia, porque ele conhecia o tamanho do seu poder, porque ele conhecia o tamanho do seu exército. Aonde esse rei estava próximo, os outros reinos se tremiam as pernas, porque sabia que era próximo de ser destruído. Só que esse rei, ele tinha um ego tão grande de demonstrar os poderes do seu exército e de demonstrar a estratégia que ele tinha, que antes dele atacar aquele reino vizinho, ele fazia a seguinte estratégia: ele mandava um mensageiro de Satanás, um mensageiro que anunciava destruição para o reino que estava próximo a ser destruído. Um mensageiro que aonde ele chega, ele pode falar em sua língua. Um mensageiro que aonde ele chega, ele conhece as suas fraquezas. Um mensageiro que estudou tudo para poder alcançar o seu objetivo. Esse mensageiro é conhecido como Rabsaque, o mensageiro
do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Só que esse rei, ele usava 3 estratégias tão eficazes que botava terror nos outros reinos tão próximos. Esse rei, ele chegou no reino do norte e destruiu tudo. Só que quando chegou no reino do sul, ele foi mexer com um povo que não deveria ter mexido. Quais são essas 3 estratégias? Ele botava o seu mensageiro Rabsaque para poder anunciar a destruição do povo onde estava, na língua, para eles entenderem o tamanho da ameaça. A primeira ameaça era: entrarei no vosso território. A segunda ameaça que ele colocava para o rei que estava lá reinando naquele reino: farei o teu povo comer esterco remido. E a terceira ameaça é: jogarei o seu Deus por terra. E ele cumpria com essas ameaças. Ele entrava no território, ele acabava com o povo. Se era mulher, ele se esprutava. Se era criança, matava. Se era homem, matava. Todos os despojos ele roubava para poder ter mais poder. E esse rei, ele fazia isso com uma fúria tão grande e demonstrava o poder que ele tinha através do seu exército. Só que, pastor Luiz, enquanto ele estava mexendo com um povo que era pagão, um povo que tinha um Deus de pedra, um povo que tinha um Deus de madeira, qualquer Deus que eles tinham, que era objeto, estava tudo bem. Só que ele teve a ousadia de mexer com o povo de um Deus vivo. Ele teve a ousadia de tentar mexer com Deus Todo-Poderoso. Só que eu imagino que seria loucura de Senaqueribe, porque se ele tivesse o conhecimento do Deus que habitava naquele povo, ele não mexeria. Só que isso é falha do povo. A falha do povo é que o povo começou a viver no acomodismo. A falha do povo é que o povo achou que Deus estava satisfeito com as pequenas coisas que estavam sendo feitas. E é da nossa forma. Quando entramos na zona de acomodismo, achamos que estava tudo perfeito. Quando entramos na zona de acomodismo, achamos que aquilo ali já é suficiente para Deus, e não é. Só que a Bíblia nos ensina que os filhos das trevas são astutos. Eles não vêm te atacar de qualquer forma. Ele estuda o território. Ele, antes de entrar no ambiente, ele estuda, ele procura uma brecha para poder jogar a tua semente maligna. Só que foi isso que aconteceu. Só que Senaqueribe, antes de mandar o seu mensageiro, ele fala bem assim: vai até lá em Jerusalém, mas fala na linguagem deles para ele entender quem é que está ameaçando ele. Então Rabsaque fez isso. Ele levou uma carta de ameaça. Ele reuniu todo o povo e falou na língua judaica para que aquele povo entendesse o tamanho da ameaça que seria. E ele ousa falar: não se engane, o rei Ezequias não vai poder defender vocês, nem o Deus que vocês servem poderão te defender. A primeira ameaça ele anunciou: entrarei no vosso território. A segunda ameaça: farei o teu povo comer esterco remoído. E a terceira ameaça: jogarei o teu Deus por terra. Só que aí ele se enganou. Ele não estava mexendo com qualquer Deus. Ele não estava mexendo com Deus que tinha boca e não falava. Ele não estava mexendo com Deus que tinha olhos e não via. Ele não estava mexendo com Deus comum, feito por matéria ou pela mão do homem. Ele estava mexendo com Deus que já conhecia ele há muito tempo, porque ele achou que estava estudando o território que ele poderia entrar, mas Deus já sabia quem era ele há muito tempo. Só que o rei Ezequias, com a sua capa de pecado, a sua capa de desobediência, entendeu o tamanho da ameaça, porque ele não estava olhando com os olhos espirituais. E isso acontece porque todas as vezes que a gente não olha com os olhos espirituais, a gente está olhando com os olhos carnais e a gente vê a nossa fraqueza. E quando a gente olha a nossa fraqueza, a gente demonstra a fraqueza, pastor. Parece que a gente abre a porta e fala bem assim: entra, Satanás, me destrói. Mas com os olhos espirituais é diferente.
Porque quem é espiritual entende. Parece que o seu peito enche, sabe que Jesus está com o escudo todo-poderoso e fala bem assim: vem, vem, mas você vai vir para descer de novo. Talvez não é essa a pregação que você queria escutar. Talvez é uma pregação que você queria escutar, é uma pregação falando de um pai para o filho, ou de um filho para pai. Talvez seria essa a pregação, mas foi essa pregação que queimou dentro de mim e continua queimando. É uma pregação para poder alertar você a começar a vigiar na sua vida espiritual. Porque a partir do momento que você deixa de orar um dia, você entra na zona de comodismo e percebe que você está simplesmente fraquejando. Chega no dia de culto, você fala: não vou no culto. Chega no próximo dia de culto, você fala também: não vou no culto. Chega no outro dia, você fala bem assim: já não fui num dia, já não fui no outro. Talvez o pastor também não estava sentindo minha falta, eu também não vou. E você começa a encontrar desculpinha porque você não aceita que a verdadeira dificuldade de entender que o erro é você. E é isso que o inimigo vai trabalhando. Se você ainda não sabe, existe um ser maligno que ele está dentro da igreja para poder fazer você esfriar. Porque quando você chega no culto desse, escutando a palavra dessa e permanece calada, você aceita aquela nuvem de esfriamento na sua vida, e você não percebe que Deus está querendo colocar fogo sobre você. Mas vamos voltar na história. Senaqueribe fez isso. Mandou o seu mensageiro, anunciou a destruição. O rei Ezequias começou a ter medo, começou a se apavorar, porque ele conhecia a história de Senaqueribe. Ele sabia quem estava à sua porta. Eu imagino que todas as vezes que o rei Ezequias chegava nos portões do seu reino de Jerusalém, ele olhava assim para um campo tão próximo e via um batalhão de soldados e começava a se tremer de medo. Porque Senaqueribe, ele não só queria anunciar, ele fez um circo. Ele acampou na porta de Jerusalém. Ele estava com tanta fome, tanta sede de destruir um reino, a qual um dia foi poderoso, a qual um dia demonstrou a sua grandeza. Mas essa grandeza não foi feita pela mão do homem, essa grandeza foi feita pela mão do Todo-Poderoso. E é assim na nossa vida. Porque quando a gente começa a deixar Deus fazer a sua vontade em nossa vida, não tem inimigos que se levantam, não tem vida de acomodismo que aparece. Porque quando Deus está na direção, você simplesmente continua caminhando. E quando você olha para trás, você vê uma trajetória de vitórias na sua vida. Porque não adianta querer andar sozinho, porque é caminho de derrota. Mas quando você tem Deus na sua vida, não tem derrota, só tem vitória. Só que eu imagino que alguém espiritual olhou para Ezequias e falou bem assim: ô Ezequias, você está esquecendo da nossa história. Você está olhando para o currículo de um rei de destruição. Está na hora de você entender e voltar a perceber o Deus Todo-Poderoso que acampa sobre o nosso reino. Ezequias, ele parece que ele fez aquele momento de reflexão na sua mente, e a primeira atitude que ele entendeu, que ele não poderia chegar a ter Deus de qualquer forma, pastor Luiz. A palavra nos ensina bem assim, que ele rasgou as suas vestes, colocou uma veste de pano. E todos nós sabemos que umas vestes de pano é sinônimo de humilhação. Ele entendeu que para chegar até Deus, ele tinha que enunciar o seu pecado, se humilhar. E foi assim que ele fez. Só que o mal de Ezequias, o nosso mal, é querer perguntar algo para Deus e querer resposta imediatamente. Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Se Deus quiser dar um escape para o teu filho, Ele vai dar. Se Deus quiser colocar o teu filho num ambiente para poder ser mutilado pela glória, para poder ele ser lapidado, ou até mesmo ser refeito novo, Ele faz. Mas se Ele quiser usar como exemplo para muitos que estão lá fora, Ele também usa. Então Ezequias, ele fez isso. E ele foi orar ao Senhor.
Só que ele entendeu que para chegar até Deus não era chegar de qualquer forma, pastor Luiz. Para chegar até Deus não tem que ter um intelecto, palavras bonitas, não. Tem que ser sincero de dentro do coração. Tem que entender que para chegar até Deus, você tem que ser sincero para você mesmo e reconhecer quem é o seu erro. Só que o rei Ezequias, ele estava todos os tempos esperando uma resposta imediata, mas Deus todo o tempo guardava o teu povo, porque mesmo que Senaqueribe ameaçou, ele continuou acampado à frente, e ele teria poder para avançar. Só que ele estava esperando uma estratégia, ele estava estudando o ambiente. Só que enquanto ele estava estudando o ambiente, o Todo-Poderoso estava mostrando o seu escudo espiritual. Só que não enxergamos o escudo espiritual quando nós não temos visão espiritual. Só que Senaqueribe, ele continuou acampado. O rei Ezequias continuou obtendo o silêncio de Deus. Talvez alguém chegou para ele e falou bem assim: ô Ezequias, tem alguém com intimidade tão grande. Talvez você está aí sofrendo a dor, mas eu conheço alguém que está lá na igreja do reino, que todos os dias entende que a intimidade com ele é com Deus e não com o pastor Luiz. Ele entende que o ambiente que ele pisa não é para demonstrar para o pastor Luiz que ele é uma ovelha ótima, não. Ele entende que o ambiente que ele pisa, ele tem que adorar espírito em verdade. E existe um camarada com intimidade tão grande que eu entendo, Ezequias, que se Deus falar com ele, fala imediato, porque ele tem uma intimidade que você não tem. Quem é esse? Isaías. E o rei Ezequias continuou orando, mas falou bem assim: traga Isaías, chama Isaías. Mas se ele não puder vir também, traz a resposta dele. E o que Deus falar com ele, vamos fazer. Só que procuramos Deus no momento errado. Só procuramos Deus no momento de derrota, no momento que a gente está lá no chão. Só procuramos Deus no momento que a gente está mais fraco e vendo que o inimigo está próximo de nos acabar. Só que o Todo-Poderoso, ele é assim. Mesmo você caído, fraco, destruído, mesmo você todo machucado, ele continua te guardando para ver você até onde você vai. Mas quando você entende que é dependente do Senhor, ele faz questão de levantar do trono da glória, estender a mão e falar bem assim: eu estou contigo. Mesmo que Satanás colocou você nesse ambiente de derrota, mesmo que você mesmo não acredita nos seus sonhos, nos seus planos, mesmo que você olha para você e se continua achando: eu não tenho capacidade alguma, Deus está esperando uma atitude sua de dar o primeiro passo e ele estender a mão. Só que eu imagino Isaías no mesmo ambiente que Ezequias. Um camarada que tem intimidade e o outro que está querendo uma resposta. Eu falo o outro que está querendo uma resposta, é que mesmo que ele procure, ele está procurando uma resposta para salvar a si mesmo. Mas ele não está querendo a resposta que é propósito de Deus para salvar uma nação. Porque um rei, e mesmo que ele se preocupasse com o reinado, mesmo que ele se preocupasse com o seu povo, ele estava preocupado com a reputação dele. E isso é ego. Deus não trabalha com ego. Aquele que trabalha com ego, Deus, ele faz o seguinte: aquele que auto se exalta, Deus abate. Lembra de Saul? Deus fez de tudo para alertar Saul. Saul fez questão de continuar na desobediência, fazia tudo ao contrário que Deus mandava. E o próprio Deus virou as costas para Saul. É Deus virando as costas para um rei. Deus não virou as costas para um reinado qualquer, Deus virou as costas para um rei. Eu imagino Ezequias todo com medo. Ezequias naquele momento de fragilidade, vendo que o teu reino está prestes a cair.
E ele chega para Isaías todo tremendo e fala bem assim: Isaías, aqui uma carta de ameaça do rei Senaqueribe, ele está à porta. Eu imagino Isaías pegando aquela carta e lendo, e quem tem visão espiritual entende quem está acima e não quem está embaixo. Eu imagino Isaías lendo aquela carta e observando o ambiente de tormenta e de medo e se perguntando por quê. Só que Isaías, um camarada que tem intimidade com Deus, ele entende que não adianta ter um circo na porta do inimigo querendo entrar. Se Deus quiser ele entra, mas se Deus quiser ele também não entra. E foi isso que aconteceu. Eu imagino Ezequias olhando para Isaías: Isaías, você está tão tranquilo, eu te mostrei a carta de ameaça, lê de novo. E Isaías pega aquela carta e fala assim: entrarei no vosso território. Jogarei o teu povo, farei o teu povo comer esterco remoído. 2, jogarei o teu Deus por terra. 3. Imagina Ezequias olhando para Isaías e falando assim: Isaías, você acabou de ler novamente, você não está com medo, você não tem temor. Não, eu não estou preocupado com isso. Imagina Isaías olhando para Ezequias e falando assim: não estou preocupado com isso. Como assim você não está preocupado? A carta de ameaça está na sua mão. O Ezequias entende: entrarei no vosso território. O território é seu? Não. Farei o teu povo comer esterco remoído. O povo é teu? Não. Jogarei o teu Deus por terra. Tu é Deus, Isaías? Não. Está preocupado por quê? Essa carta de ameaça não é para você. E como é que eu faço para essa carta chegar no destinado? Essa carta é por Todo-Poderoso. Vamos lá. Vamos entrar no ambiente espiritual, Ezequias. Vamos lá. Vamos fazer que essa carta chegue a Todo-Poderoso para ele poder dar a resposta que você necessita. Ele entendeu que enquanto ele estava no ambiente sobrenatural, ele não conseguia ter resposta nenhuma. Mas quando ele entrou no ambiente sobrenatural, foi diferente, pastor Luiz. Eu imagino que Isaías começou a sua oração, Ezequias do lado intercedendo. Eu imagino que no mundo espiritual a carta começou a subir. A carta subia. Você não deu glória ainda. A carta subia. Eu imagino um anjo pegando aquela carta na velocidade e chegando no trono do Todo-Poderoso e falando bem assim: Deus, Senhor, tem uma carta para o Senhor. Uma carta para mim? Tem uma carta para o Senhor. Está moderno o povo. Está mandando carta para o céu. Sim, Deus, tem uma carta para o Senhor. Então lê. Senhor, tem 2 remetentes, mas um destinado. O destinado é o Senhor. O primeiro remetente é rei Senaqueribe. Eu conheço esse atribulado. E o outro, o rei Ezequias. Lê para mim, anjo. Eu imagino um anjo no mundo espiritual abrindo aquela carta, pastor Luiz, e começou a ler: entrarei no vosso território. Enquanto ele não leu a carta, eu imagino que Deus estava tranquilo. E Deus olha para como é que é, anjo? Entrarei no vosso território. Ele está falando de qual território, anjo? Eu acho que é no território que o Senhor deu para o teu povo. Qual território? Aquele território que emana leite e mel. É esse território mesmo. Como é que é, anjo? Senhor, se o Senhor está nervoso na primeira, eu nem vou ler a segunda. Vai ler, anjo. Farei o teu povo comer esterco remoído. Irmãos, você não tem noção do poder e da glória que Deus tem. Porque se você tivesse noção, você chegaria num ambiente desse, mesmo que o pregador não pregasse muito ou pouco, você daria glória a Deus, porque você veio para adorar o Senhor. Porque o Deus Todo-Poderoso, na primeira ameaça, eu imagino que ele ficou irado, pastor.
Na segunda ameaça ele pensou bem assim: quem é esse? Fazer o meu povo comer esterco. Um povo a qual eu tirei do Egito, um povo a qual eu dei uma terra que mana leite e mel, um povo que come do bom e do melhor através de mim. Quem é ele? Senhor, se o Senhor ficou nervoso com o primeiro, se o Senhor já está irado com a segunda, eu nem vou ler a terceira. Lê, anjo: jogarei o teu Deus por terra. Eu imagino o Todo-Poderoso irado. Quem é esse atribulado para achar que pode ir comigo? Eu imagino o Todo-Poderoso falando bem assim: anjo, pode parar, eu já entendi que a carta é para mim. Eu imagino o Todo-Poderoso chegando lá, olhando para um ambiente sobrenatural aonde eu não tenho visão, e começou a gritar: Espírito Santo! O Espírito Santo vem até o Todo-Poderoso. Eu quero que você mande uma resposta para Ezequias. Eu quero que você mande uma resposta para o povo que lá na igreja do reino, que o inimigo está acampado à porta, falando que a família vai continuar da mesma forma, remoído. E fala para Isaías, também fala para o rei Ezequias através de mim, que quem vai estar nessa peleja sou eu. Ele me irou, ele fez eu levantar do meu trono da graça. Quem vai descer? E Senaqueribe, achando que estava tendo tudo sob controle, usando a estratégia que ele tinha, porque ele sabia que era a conquista certa. Ele conhecia o tamanho do seu exército, mas ele esqueceu de estudar quem era o Deus que aquele povo servia. Já tinha a estratégia todinha. Ele falou bem assim: amanhã cedo entraremos lá e devastamos tudo. Só que antes dele ter um encontro com o povo de Deus, Deus mandou um anjo no campo a qual ele estava acampado, e um golpe só destruiu todo o exército de Senaqueribe. Eu imagino Senaqueribe acordando, saindo da sua tenda, olhando para um ambiente que era só Deus, mesmo que o inimigo esteja acampado à tua porta, e vai avante para poder te atacar. Quando ele encontra o Todo-Poderoso, a única alternativa que ele tem é de recuar, é voltar para trás. Eu profetizo que na tua vida ainda essa noite você vai ter vitória. Eu profetizo que o problema que você teve durante essa semana, amanhã você vai ver a solução de Deus na sua vida. Eu profetizo na sua vida que o exército que seja do inimigo qual for, aonde estiver não vai estar mais, porque o próprio Deus vai se levantar para guerrear por você. E mesmo que ele se levante, mesmo que ele ouse se levantar, ele não vai conseguir permanecer de pé, porque a glória de Deus vai estar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja na tua casa. Você vai sentir a glória de Deus sobre a tua vida. Você nunca mais vai se preocupar com o inimigo que estiver acampado à tua porta, porque você sabe que não é na bainha da sua espada, mas é no Todo-Poderoso. Sabe o que é mais lindo? É que mesmo Deus dando uma resposta para Ezequias, é que mesmo Deus falando através da boca de Isaías que ele teria uma solução. Eu imagino Ezequias chegando na muralha, ou seja, num pico mais alto que for, olhando aquele exército e simplesmente vendo aquela suína de fumaça. Eu imagino que ele começa a encher de risos, porque isso a palavra do Senhor fala. Em Salmo 126 nos ensina bem assim, que o próprio Deus arrancou o teu povo do cativeiro. O próprio Deus tirou o teu povo no momento que mais precisava. Foi o próprio Deus que arrancou o povo.
Só que o interessante, pastor Luiz, é que o povo reconheceu que era Deus e começaram a voltar os sorrisos que não tinha. As canções de Sião voltaram aos seus lábios. E o próprio povo declarou: grandes coisas fez o Senhor por nós. Só que eu começo a imaginar Ezequias. Ele não queria saber o destino de Senaqueribe. Provavelmente ele viu Senaqueribe em cima de um cavalo voltando para o seu território. E ele olhando para o ambiente a qual seria destruição. Ou descendo uma escada, não sei. Ou continuando no pico mais alto do teu reino. Mas ele declarando: oh Espírito Santo, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, você tem noção do que você acabou de cantar? Você viveu agarrada face a face com Satanás há muito tempo. Só que Deus, quando tem um plano, Ele tira por completo e fala bem assim: volta, Valdirene, volta. E foi isso que Deus fez. Ele tirou Senaqueribe do território da frente da tua casa. Ele tirou aquele homem da sua vida para demonstrar o grande Deus que Ele é para. Total na presença. Deus derrama sobre você aquele novo Espírito Santo, a qual não habitou há muito tempo. Porque Ele sente saudade, Ele sabe o tamanho da intimidade que você tinha com Ele. Oh Espírito Santo. E ainda diz o Senhor: quem te falou que não fui eu que permaneci cuidando de você e da sua família? Quem falou que você ia continuar no lamaçal do pecado? Porque hoje eu te mostro a grandeza. Não vai parar, porque eu sou contigo. Só que Ele também sente saudades de ti. Ele sente saudades das tuas lágrimas na madrugada.